Gênesis 1, 26, o Senhor disse assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Deus está dizendo assim, olha, Adão, eu te criei a minha imagem e a minha semelhança. E aí, agora você precisa dominar. Você precisa dominar sobre a terra, sobre todos os seres da terra, do mar, dos céus, as aves, sobre todos os répteis. E aí o Senhor lhe dá um mandato espiritual a Adão. Adão agora aqui na terra está sendo a imagem de Deus. Está sendo a semelhança de Deus sobre a terra. E dominando e detendo o poder sobre tudo aquilo que Deus criou. Deus criou todas as coisas e Deus deu a Adão a autoridade de dominar sobre todas as coisas. Deus não estava dominando a partir de Adão. Deus disse a Adão, domine. É você quem vai dominar. Amém, queridos? E é tremendo quando a gente entende bem isso, porque assim, vejam bem o que está acontecendo nos dias de hoje. Infelizmente, o feminismo tem dito que as mulheres merecem o mesmo reconhecimento, porque as mulheres precisam... Gente, olha, quando no tocante ao reconhecimento, à profissão, ao salário, eu concordo que as mulheres devem sim ser reconhecidas quando estão numa mesma função que opera um homem. Uma mulher que é engenheira, ela ganha menos porque ela é mulher. Porque aquela profissão é machista. Só tem homens. E quando entra uma mulher, tratam ela com indiferença, mas ela fez a mesma faculdade que aquele homem. Ela cursou o mesmo tempo, fez o mesmo curso, a mesma graduação, o mesmo bacharelado, o mesmo mestrado. Então ela tem o mesmo direito de ganhar igual um homem. Não tem para que diferença de sexo em relação a isso. Mas no ponto de vista, a questão que tanto tem sido falada do empoderamento da mulher, o feminismo ele peca muito, ele erra muito, porque ele quer colocar a mulher num lugar onde Deus não colocou. O feminismo ele quer colocar a mulher para ocupar um lugar onde o próprio Deus não colocou. Se fosse para Eva dominar sobre os répteis, sobre as aves, sobre as feras, sobre tudo que estava sobre a terra, Deus havia feito primeiro Eva. Dizendo assim, Eva, domine. Mas Deus fez primeiro Adão. É bíblico. Às vezes, quando a gente vai falar sobre essas coisas, tem mulheres que ficam, pastor, eu não aceito mais negócio de submissão. Gente, submissão nada é que você está sob uma missão. Ou seja, você ser alguém que está fazendo com que essa missão integral aconteça. Quando eu olho para o que a palavra diz, eu digo, Senhor, como eu sou importante na vida do meu marido. Porque se não existisse eu, talvez ele não conseguisse cumprir a sua missão. Porque Deus olhou para Adão e disse, não é bom que ele esteja só. Não é bom. Ou seja, eu vou fazer alguém que vai ajudá-lo, uma auxiliadora, alguém que vai auxiliá-lo, alguém que vai corroborar com ele, alguém que vai dizer assim, está lembrado daquele compromisso na sua agenda? Está lembrado que você disse ao irmão que vai orar com ele na igreja? Né, Maria? Está lembrado, Fernando, que você tem reunião hoje com os irmãos? Alguém que está ali não é concorrendo, mas alguém que está ali auxiliando. E às vezes a falta do entendimento do que a palavra diz nos faz achar que ser submissas é algo
terrível. Ah, que catástrofe, ser submissa. Ah, que ridículo essa palavra. Mas submissão é isso, irmãs. É estar auxiliando alguém em uma missão. Olha que importância. Quantas de vocês hoje me auxiliaram nessa missão? Quantas de vocês hoje, esse tempo, tem auxiliado a nós pastores nessa missão? Olha a importância que todos têm. Amém, gente? É você estar sobre algo. É você estar aqui, ó, com a sua mão segurando, suportando algo. Não é porque você é inferior, que você não tem condições de estar ali, que você agora é o capacho que o homem pisa. Não, não é isso. E não tem nada a ver com isso. Submissão é você estar disposta, é você estar apercebida, compreendendo o que a palavra diz, para então poder auxiliar alguém que tem uma missão primária. E a missão da mulher, pastora? A missão da mulher é essa. Auxiliar o seu esposo na missão primária. E isso não significa dizer que ela não terá nada o que fazer mais. Não, agora a vida dela vai ser para ajudar esse homem a andar. Irmãs, se for só para isso, glória a Deus, aleluia. Porque Deus confiou nela, a capacitou para ela fazê-lo, ajudá-lo, sim, a alcançar a missão. Mas veja que no decorrer da história, vemos tantas mulheres que o próprio Deus levantou para mostrar que além da missão primária, que era auxiliar os seus maridos, elas tinham também outras missões secundárias, de fazer tantas outras coisas. Quando vemos os evangelhos, vemos Lucas tratando das mulheres que seguiam Jesus, que patrocinavam o ministério de Jesus. Mulheres que doavam o seu dinheiro, mulheres que doavam o seu tempo, mulheres que serviam com a sua habilidade, costuravam. Amém? Mulheres que cozinhavam para Jesus e seus discípulos. Isso é uma missão. Isso é uma missão. Imagine se não tivesse essas mulheres para cozinhar para Jesus. Se não tivesse as mulheres que cosessem a roupa de Jesus quando descosturassem. Né? Que não tivesse aquelas que colocaram o seu dinheiro para patrocinar o evangelho e esse evangelho chegar a nós. Não, irmãs? Então, quando nós entendemos o nosso papel, nós entendemos onde Deus nos colocou, não é ofensivo para nós ser auxiliadoras. Pelo contrário, para nós eu acho que é motivo de alegria. Eu estou auxiliando alguém que Deus escolheu. E se Deus o escolheu, logo Deus me escolheu também. Amém? Porque quando Deus fez Adão, que disse a ele, domine, Deus depois falou também aqui para ele no versículo 28, e disse assim, Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E Deus disse, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto, e que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. Assim foi. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Deus, ele começou a dar mandatos
a Adão. A gente leu aqui o primeiro mandato espiritual, vemos agora o mandato social, que Deus ele começa a dizer assim, olha Adão, a partir de agora, você não vai só se relacionar comigo, né? Agora você vai se relacionar com a família. Agora eu vou lhe dar uma mulher, e você agora vai ser pai, você vai ter uma família. O mandato social chama Adão agora para não apenas se envolver com Deus, mas continuar se relacionando com Deus, mas agora também ser chefe de família, exercer liderança como pai. Amém, gente? Deus, quando olhou para Adão, ele disse assim, não tem como de Adão... Se Deus quisesse, Deus fazia, né? Como fez Eva. Mas não tem como de Adão sozinho eu criar uma família. Eu preciso constituir uma mulher. Para que eles possam coabitar. E daí surja a família. Né? Então agora Deus está dizendo assim, olha, eu agora estou desejando que você se levante como um líder na família. Não apenas alguém que domina sobre o campo, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, não alguém apenas que cultiva a terra, que colhe daquilo que dá fruto, mas agora alguém que, além do relacionamento que tem comigo, se relacione com alguém semelhante a você. Porque até aí, irmãos, quando olhamos para Adão, estava fácil demais para Adão. Não é verdade, hein? Adão, o único relacionamento íntimo e pessoal que ele tinha era com Deus. Não tinha outra pessoa a quem ele se relacionasse. Então, pessoa, né? Então, assim, a criação, ele nomeava, ele colocava os nomes dos animais, cada um ia para o seu cantinho e Adão voltava-se para o Senhor. E Deus ia estar com Adão, e etc, etc. Mas agora Deus está chamando Adão a outro nível de relacionamento. Um relacionamento familiar. Veja que mais uma vez o Senhor chama Adão. O Senhor fala isso para Adão. Amém? Aí aqui no capítulo 2... Glória a Deus. No capítulo 2, no versículo... No versículo 8, diz assim, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs o jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás, livremente. Lembra dessa palavra, amém, irmãs? De toda a árvore do jardim comerás, livremente. Deus aqui não colocou nenhuma objeção de que Adão não comeria da árvore do jardim. Ele disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente. No verso 17 diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Escuta, uma coisa que o diabo ele ama fazer é nos dizer assim, Deus não permite. Deus não deixa. E uma coisa que a gente vê aqui, que Deus ele diz para Adão,
de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, não precisa se abster das árvores do jardim. Coma de tudo livremente. Livre o que é livremente, irmãos? É abundantemente. Você vai comer até não querer mais. Mas o Senhor fala assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Ou seja, Deus liberou tudo que Adão podia comer. Eu acho que tudo que tinha, ele não conseguia nem comer tudo. Eu fico pensando nisso, eu fico dizendo, eu tinha tanta da árvore, tanta da coisa frutífera, coisa que a gente nunca viu, nunca ouviu. E eu acho que Adão nunca ia conseguir comer de tudo que tinha no jardim. Penso eu, sabe, irmãos? A Bíblia não fala sobre isso. Mas Deus só fala assim, uma negativa. Deus só diz isso. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não vai comer, Adão. Só essa. Não é de todas as outras. Amém, gente? Porque o maligno, ele sempre vem tentando sussurrar a Deus. Ele não permite, ele não deixa. Deus, ele impede. Olha, Deus te prende, Deus te amarra. Não! Deus, ele nos livra. Através de Jesus, ele nos libertou. Através de Jesus, ele nos deu liberdade, nos deu livre acesso ao trono da graça. Não há prisões em Deus. Não há prisões em Cristo Jesus. Prisão lá no mal, no maligno. Mas o mal, ele tenta deturpar aquilo que Deus disse. E se nós não estivermos cheios da palavra, nós possivelmente poderemos ser enganados. Então Deus falou isso para Adão. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus foi muito claro. Foi ou não foi, irmãos? Deus foi muito claro. Certamente dessa árvore não comerás. Se comeres, você morrerá. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo animal do campo, toda ave, dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Olha que lindo, né? Deus permitiu que Adão nomeasse a sua criação. Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor, estamos em Gênesis 2, 21, amém? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, e disse, Adão, esta é agora... E disse Adão, perdão, não foi Deus que disse, foi Adão aqui. Este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E esse texto ele é tremendo porque aqui começa a instituição família, né, irmãos? Deus, ele quando viu que Adão estava só, Deus rapidamente disse, preciso trazer para Adão uma ajudadora idônea. Alguém que vai auxiliar, alguém que vai cooperar com ele, alguém que vai ajudar, alguém que será digna da sua confiança. Eu fico pensando nessa palavra, digna de confiança, e penso no que aconteceu na queda. Quando eu digo Senhor, o Senhor falou que Eva era digna de confiança, era uma auxiliadora idônea.
E Eva, de repente, estava lá na árvore que não era para ser comida, do conhecimento do bem e do mal, pegando fruto e desejando aquele fruto e comendo aquele fruto. Irmãos, esse texto ele nos dá assim muitas coisas para pensarmos, muitas coisas para conversarmos. E uma das coisas que a gente pode falar nesse texto é sobre a comunhão. Lembra da fita, né? Todo mundo ficou pegando ela com um jeitinho para não colar, para não atrapalhar, para o outro receber e não estar enrugada. E quando eu olho para esse texto, eu penso, será que não faltou um pouco mais de comunhão de Adão e Eva? Será que não faltou um pouco mais de diálogo, de direção, de conversa, sabe? De exposição daquilo que Deus havia falado? E às vezes nós mulheres, nós gostamos muito de falar, mas geralmente nós não gostamos tanto de ouvir. Só sou eu? Ou existe mais alguns que não gostam tanto de ouvir aqui? E quando o marido vem dar um conselho, né? A gente já começa a dizer, começa a fazer uma caretinha, já começa, né? A gente acha que já sabe de tudo e que não precisa de orientação nenhuma. E quando olhamos para esse texto, nós podemos pensar, será que não faltou orientação da parte de Adão? Porque quem ouviu o comando expresso de Deus foi Adão. Adão ouviu o comando expresso do Senhor. Olha, Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente. Amém? Com liberalidade, não tem problema, coma à vontade. Mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não comerás. Foi uma ordenança expressa. Foi algo que Deus disse que era isso e acabou. E não tinha contestação. Amém, irmãos? Não tem que dizer, Senhor, mas se eu quiser olhar, se eu quiser cheirar, se eu quiser passar por perto, não tinha contestação. Não vai comer. E Deus disse, se você comer, certamente você morrerá. E aí a gente vê agora, né, quando a gente começa a ler no capítulo 3, a gente vê Eva agora sendo enredada por uma serpente. Nós sabemos bem que ali estava a atuação do diabo no meio do jardim, usando a forma corpórea da serpente para ir falar com Eva. Gente, olha, eu fico pensando, quando eu leio esse texto, eu fico pensando, meu Deus, às vezes eu penso coisas que eu digo, Senhor, às vezes eu peço até, será que eu posso pensar isso, Deus? Porque é tão assim, eu fico pensando, será que Adão não ficou falando para Eva, não? Eva, Deus falou a mim, certo? Eu sou o porta-voz do jardim. Só tinha ele lá. Eu sou o porta-voz do jardim. Deus, foi a mim que o Senhor falou assim, domine. Foi a mim que o Senhor disse assim, nomeie, cultive. Foi a mim, Adão. Eu estou falando do papel de Adão, tá certo, gente? Foi a mim que Deus falou isso, Eva. Então Deus sabia assim, olha, que não poderemos comer do fruto do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Eu penso que Adão deveria estar falando isso a Eva. Eu penso, sabe, irmãs? É algo que ele devia estar falando, olha, Eva, Deus falou que nós não devemos comer. Olha, Eva, bom dia, Eva, tudo bem? Deus falou que nós não devemos comer. Eva, como é que você está? Já fez o almoço? Deus falou que nós não devemos comer. Eva, a janta está pronta? Olha, Deus falou que nós não devemos comer.
para que aquilo entrasse no coração de Eva e impregnasse. Irmãos, eu sei que há um plano de Deus. Eu não quero falar agora aqui, desfazer o que a palavra diz, está repreendendo Jesus. Que há um plano de Deus, que houve um plano de Deus na queda do homem. Amém? Jesus Cristo, o plano perfeito de Deus. E não foi plano B, foi plano A mesmo. Deus não faz plano B, não. O plano A, ele vai até o fim. Desbarata os inimigos, mas o plano do Senhor, ele se conclui. Eu sei que existe um plano, mas o que eu estou querendo trazer aqui para nós hoje é o seguinte: às vezes o marido se omite a falar verdades bíblicas com medo de magoar suas esposas. E às vezes as esposas não querem ouvir verdades bíblicas para não entender que ela está sob uma liderança, que ela não é a liderança. Que ela pode até ser uma liderança, mas ela não é a liderança. Porque o porta-voz do jardim aqui era Adão, não era Eva. Quem veio primeiro foi Adão, não foi Eva. Então, Eva podia sim ser uma liderança, mas não era a liderança do jardim. E a liderança do jardim deveria ter deixado muito claro qual eram os parâmetros de Deus para aquele jardim. Olha, Eva, a regra aqui é assim, assim, assim. Olha, Eva, Deus falou que aqui é assim, assim, assim. Gerando no coração de Eva temor ao nosso Deus. E isso, irmãs, eu como mulher falando isso, para mim é um tratamento. Porque naturalmente a mulher ela quer ser a mandona da casa. Né? Eu faço e desfaço. É como eu quero, né? É do jeito que eu estou dizendo. Aí o marido bichinho doidinho para dizer assim, não. Mas ele se segura para não gerar atrito, né? O marido sábio. Não quer gerar atrito. Mas muitas vezes o marido precisa ter esse papel de porta-voz do jardim. Olha, a esposa, a palavra. Não sou eu que estou falando não, minha amada. Viu, minha lindona? É a palavra que Deus está falando assim, assim, assim. Para que a mulher possa... Eita mesmo. Eu não posso burlar esse papel. Eu não posso... mas eu sou mais capaz, pastora. Pastora, mas eu falo melhor. Eu fiz faculdade, eu fiz isso. Meu marido, não é isso. Não é sobre isso. É sobre papéis espirituais que vão além do natural. Que se no espiritual não estiverem bem estabelecidos, no natural vai estar um problema sério. E a gente às vezes fica fazendo de conta, não, tá tudo bem. Não, ele aceita assim como eu sou. O camarada tá por aqui, ó, já estourando a tampinha do cérebro, que não aguenta mais. Mas o bichinho, ele tá tentando ser sábio, né? Tentando respirar para poder, né, segurar a onda. Quando olhamos para isso aqui, nós vemos aqui o primeiro ato de rebeldia. Aqui. O primeiro ato de rebeldia dentro da palavra de Deus. Eva infringindo uma ordenança expressamente divina. Deus não usou profeta, Deus não usou anjo, Deus foi lá e disse diretamente a Adão, Adão, olha, da árvore do jardim você não vai comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Se farte de tudo, menos dela, porque se você comer, você morre. E vemos aqui Eva, infelizmente, iludibriada por uma serpente, que a Bíblia já diz que ela era a mais astuta, né?
e possuída, aí pronto. A serpente já era mais astuta e agora possuída pelo diabo, aí ficou pior. Não é, pastora, quando a gente para pensar, tipo, meu Deus do céu, que conversa da Eva? Conversar com uma serpente. Ouvir o que a serpente estava dizendo e esquecer o que Deus falou. Então, quando a gente começa a ler aqui, irmãos, capítulo 3, verso 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Olha, já era uma característica da serpente, né? De todos os animais do campo, ela era a mais astuta. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha a deturpação aqui. Deus começou falando lá a Adão: comerás de toda a árvore do jardim livre, como irmãos? Livremente. Deus não botou restrição nenhuma. Apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse, não, essa não. Todas as outras livremente. Mas aí o diabo já chega. É verdade que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha, você tem uma vastidão dessas árvores, você tem uma diversidade. Você não vai poder comer dessas árvores, o fruto dessas árvores. A deturpação da verdade, né? E aí ela diz assim, e disse a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Eva já está colocando coisa que Deus não disse. Para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Gente, olha como a palavra, a persuasão do maligno teve autoridade sobre Eva. Eu fico impressionada com isso. Aí eu volto a dizer, eu penso eu, viu, irmãs? Por favor, penso eu, que Adão deveria ter sabatinado melhor ela, ter discipulado ela, ter assistido. E isso tem também fragilizado a muitas famílias. O marido acha que a mulher já sabe de tudo, já é crente demais. Não, eu não preciso mais corrigir, eu não preciso mais ponderar, eu não preciso mais orientar, eu não preciso mais orar com ela, ela já ora só, ela faz tudo só. Gente, tem hora que a mulher precisa dessa ponderação, sabe? Sabe, desse conselho, dessa palavra. E às vezes nem a mulher acha que sabe. Ela fica se autoproclamando saber das coisas, mas muitas vezes, quando se vê numa dificuldade, ela vai recorrer ao marido. Eita, amor, ora por mim. Né? Por quê? Porque quando há uma ausência, eu comecei falando da comunhão, porque a comunhão é algo que, quando nós lutamos por ela, o pessoal que vai assistir vai dizer, como é que isso aqui é? O nome disso é comunhão? É para chorar. Quando nós lutamos pela comunhão, quando nós lutamos pela unidade, nós estamos lutando, nós estamos nos esforçando para glorificar o nome do Senhor. Jesus falou isso lá em João 17. Senhor, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Irmãos, é importante que como irmãos, como irmandade, possamos ser um.
não há acepção, não há dificuldade, não, aqui é a igreja tal, ali é a igreja tal, a igreja Assembleia, a igreja Batista, não, nós somos um, precisamos ser um, porque quando somos um, nós glorificamos o nome do Senhor, amém? E quando um casal passa a ser um, ele se une com a sua mulher, aí a Bíblia diz, deixar-se o pai e a mãe, se unir com a sua mulher, e isso aí vai fazer eles serem um. Eles tornam-se a ser uma só carne. E essa unidade glorifica o nome do Senhor. A unidade do casal, a unidade da família, como a unidade da igreja, glorifica o nome do Senhor. Por isso que o diabo tenta vir tanto contra a família, contra o casal. Por isso que Deus fica tentando tanto a gente achar literalmente que a gente está concorrendo com o marido. Não é uma concorrência. Eu tenho que ser melhor, fazer melhor, ganhar mais, fazer mais. Não é concorrência, é comunhão, é unidade, é sermos um. Quando nós entendemos que não estamos concorrendo no casamento, não estamos concorrendo na família, não estamos concorrendo como igreja, não, a minha igreja é melhor, é maior, é isso, é aquilo. Não é sobre isso. Deus quer que sejamos um, assim como Ele é um com o seu Filho. E a intenção de Deus criar a Eva aqui não era para criar problema para Adão, mas é para que a partir deles fosse gerada a família. A partir de Adão e Eva, a família fosse instituída. E a família pudesse ter unidade. E através da família, o Senhor ser glorificado. Mas veja que um entendimento errado atrapalhou tudo. Eu digo sempre que eu estou conversando com alguma mulher, tratando de casamento, diretamente de casamento, eu digo sempre, tire todas as suas dúvidas com seu marido. Não deixe nada ficar subjetivo. Não deixe a sua imaginação estar pensando algo. Não, será que ele vai fazer? Será? Não! Pergunte. Sente com ele, pergunte, converse com ele. Amor, olha assim, olha, amor, aquilo ali. Para que não hajam dúvidas. Para que a dúvida não traga consequências, irmãos, que não tenham condições de se resolver. Aqui, Deus tinha um plano. Eles erraram, foram punidos pelo seu pecado, foram expulsos do jardim. Deus botou guardas para guardar agora o jardim, ninguém podia mais entrar. Mas quando o próprio Deus começa a declarar que a consequência do pecado de Adão e Eva, Deus já começa a anunciar a redenção. Isso é maravilhoso. Deus começa a dizer assim, olha, da mulher vai vir um descendente que pisará a cabeça da serpente. Ele começa já a dizer que mesmo com aquele pecado, com aquela gravidade, com aquela desobediência, há possibilidade em Jesus de perdão. Mas às vezes, irmãs, escutem o que eu vou dizer agora. Às vezes, por causa da dureza do coração, Deus não consegue acessar os corações. Porque quando é uma obra, olha, eu acho isso aqui tremendo. Quando é uma obra que depende totalmente do Senhor, que não tem intromissão humana, Deus, ele realiza, irmãos, de uma forma maravilhosa. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a promessa de Deus do descendente da mulher se cumprindo ao longo da história. Mas quando há a decisão do coração do homem, quando entra a decisão da pessoa, do ser humano, aí às vezes o Senhor, ele quer, às vezes não, Deus, ele quer fazer, mas às vezes ele não pode.
Porque o coração endureceu e não permite Deus agir. E isso é uma lição para nós. Quando olhamos para Eva, pensamos, Senhor, Eva ela não soube nem falar aqui. Não sei se a Bíblia quis resumir o que Eva falou, mas Eva, quando a serpente perguntou para ela nem soube dizer assim, não, é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não disse isso. Veja aqui no versículo 3. Ela diz, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele. Não deixe a dúvida permear a sua mente nem o seu coração. Não deixe a falta de saber de algo ser motivo de você falhar, de você pecar. Ah, mas eu não sabia. Mas por que não procurou saber? Né? Eu vou dizer assim, mas eu não sabia. Adão não me falou isso direito, não me disse o nome, não me falou os pormenores. Mas por que não procurou saber? Quando Deus nos chama para intimidade no casamento, para nos chama para ser um com o nosso marido, irmão, não pode haver segredos. Não pode haver coisas escondidas. Quanto mais segredos se tem dentro do relacionamento, onde dois se tornam um, mais munição se entrega na mão do diabo. Porque se eram dois, pastora, agora se tornou um. Se uniu e se tornou um. Como é que eu vou estar escondendo do meu marido, que é parte de mim, eu sou parte dele, situações? Muitas vezes é onde o maligno ele acha oportunidade para atrapalhar e para separar, irmãos, casais. Quando Adão se viu nessa situação de Eva pegar o fruto, comer o fruto e dar para ele comer, eu disse, meu Deus, Adão agora falhou tudo que Deus disse para ele. Aí eu olho para outro ponto de vista. Olha o poder da persuasão de uma mulher. Ele sabia ou não sabia que não era para comer? Ele sabia ou não, irmãos? Sabia. Ele era o porta-voz expresso do jardim. Digo mais uma vez, ele era o porta-voz oficial do jardim. Toda a ordenança que veio do alto veio sobre ele, passou por ele, veio para ele. Agora a gente se depara com Adão comendo do fruto que sua mulher lhe deu. Alguém que veio depois dele. Alguém que era para ele discipular, ensinar e não receber aquilo que não era de Deus. Olha que atrapalho. Quando o homem ele não faz o seu papel dentro do seu lar, dentro da sociedade, ele abre uma lacuna para que Satanás venha e influencie sua mulher. E essa mulher, por uma vez influenciada pelo mal, ela tem poder de persuasão sobre a vida do homem. Veja como uma coisa puxa a outra e que infelizmente é algo que ele abriu brecha. Se nós pararmos para pensar, ele abriu uma brecha e essa brecha infelizmente se voltou contra ele mesmo. Eva foi iludida pela serpente. Eva ficou com o pensamento dualista, sem saber se era ou se não era, peraí. Não foi assim que Deus disse, mas foi da árvore do meio do jardim. É como se ela não tivesse certeza, sabe, gente? Quando a gente não tem certeza da nossa identidade, a gente fica, ninguém me ama, ninguém me quer. Quando você
tem certeza de quem você é em Cristo, você entende que você já é amado, já é amada o suficiente. E aquela pessoa que Deus vai agregar a você para complementar, não é para completar. Porque mulheres que hoje aqui não têm um relacionamento, você já é completa em Cristo. Não é o homem que vai lhe completar, ele vai complementar. E você vai complementá-lo. Mas você já é completa em Cristo Jesus. Então parecia que Eva agora estava sem saber o que ela era. Peraí. O que é isso mesmo? Peraí. Duvidando daquilo que eu havia ouvido. Irmãos, e essa ausência masculina, infelizmente, Jesus, como isso tem sido terrível no mundo. O feminismo tem baixado a masculinidade dos homens. Tem afeminado os homens, tem rebaixado os homens de categoria. Irmãos, se não houver o masculino, não vai haver o feminino. Se não houvesse Adão, não haveria Eva. Deus ia tirar Eva de onde se não tivesse Adão? Então nós devemos refutar toda a informação. Eu não preciso de homem. Mentira. Toda mulher precisa de um homem e todo homem precisa de uma mulher. Foi assim que Deus fez. Deus criou assim. Deus não criou a mulher para ser autossuficiente nela mesma e o homem assim nele mesmo. Deus criou o homem para ser completo nele e agora ter capacidade emocional, espiritual, cultural, social de lidar com a mulher e vice-versa. Sabe? Não vamos dar ouvidos a essas coisas do feminismo, pelo amor de Deus. Porque isso não é para nós. Essa voz não é a nossa. Nós entendemos o que a palavra diz. Eu não posso estar subjugada debaixo de um jugo de um homem que maltrata, de um homem que pisa, de um homem que violenta, de um homem que faz isso e aquilo outro. Deus não quer isso, claro que não. Mas eu não posso também dizer assim, não, eu vivo sozinha, eu sou suficiente em mim mesma, eu sou e faço por mim mesma. Não existe. Há coisas que a mulher não suporta. Por quê, pastora? Porque Deus a fez assim. Fez o sexo mais frágil. A Bíblia resolveu uma coisa sozinha, porque eu achava demorado, eu me dava mal. Toda vez, pastora. Toda vez. Até que a última eu aprendi. A minha televisão da sala falhou. Eu moo a televisão. Depois eu vejo, eu vou ver uma pessoa, não sei o que, eu vou ver. Aí eu fui me meter a resolver. Chamei um técnico para resolver. O técnico veio, olhou a televisão, foi um LED, vou trocar. Era só um LED. A televisão se espedaçou todinha, não prestou para nada. Aí eu disse, aí eu falei comigo mesmo, só para você lembrar, dona Ju, que você já tinha parado com isso. Às vezes nós não queremos ter paciência de esperar. Às vezes queremos fazer na nossa hora, no nosso tempo. Como se nós fôssemos a dona do tempo, a dona das pessoas, né? E o Senhor, Ele vem nos ensinar que nós temos que aprender a esperar. Aprender a nos submeter à liderança. Irmãos, às vezes quando a gente lida com jovens, com crianças, até mesmo com adultos, que não são sujeitos a pais, a responsáveis, a marido, mulheres no caso, não se sujeita a ninguém. Chega na igreja, tem uma liderança, não se sujeita. Porque nunca se sujeitou ao seu pai, à sua mãe. Chega na igreja, tem uma liderança, não se sujeita. Se sujeitar ao pastor, nem meu marido manda em mim.
como se fosse mandar. Deus não criou. Deus não falou em momento nenhum assim: Adão, domine sobre Eva. Adão, mande em Eva. Adão, faz. Não. Deus falou sobre os seres viventes, sobre os animais. E quando chegou em Eva, ele disse: sua auxiliadora idônea. Alguém que tem a mesma importância que você. Amém? Que não é para concorrer com você, mas é para lhe ajudar. Alguém que será digna da sua confiança e vai lhe ajudar a cumprir a sua missão. Amém, irmãs? Vamos orar? Aleluia! Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos orar nessa noite, pedindo que a Tua palavra ela fique gravada em nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra ela gere vida em nós, gere transformação, gere mudança, gere entendimento, Pai, do nosso papel, para que não venhamos atrapalhar o Teu agir, Senhor. Atrapalhar os Teus planos, para que não venhamos tomar um lugar que não nos pertence, que não fomos chamadas, que não temos suporte emocional, espiritual para lidar com Ele, em nome de Jesus.